Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre inteligência emocional, que é um assunto que eu nunca toquei aqui no canal, mas que é muito importante para a nossa vida como um todo. Afinal, ela afeta desde como você se sente até as suas relações, sejam elas pessoais ou no trabalho, por exemplo. Então eu vou pegar aqui bem no detalhe, desde o conceito da inteligência emocional até como você pode melhorar e aprimorar a sua, fechou? E para quem ainda não me conhece, meu nome é Kelvin Corrêa e aqui nesse canal eu posto vídeos novos todas as semanas sobre desenvolvimento pessoal, sempre baseado em ciência. Então, se eu fosse você, eu já me inscrevia para não perder nada. E para começar essa nossa conversa, como eu falei, a gente precisa entender exatamente do que a gente está falando. Porque muitas pessoas usam essa palavra, esse conjunto, inteligência emocional, mas não sabem bem o que querem dizer com isso. Primeiro, falando de inteligência, o que é inteligência para você? A melhor descrição que eu achei no meio científico foi a seguinte: inteligência é a capacidade de um indivíduo de gerar uma resposta adequada dentro de uma situação específica. Eu gostei bastante dessa descrição que eu ouvi do professor Andrei Maier, que talvez alguns de vocês conheçam, porque ela vai bem de encontro com a questão das inteligências múltiplas, Que hoje a gente já sabe que realmente isso existe, existem vários tipos de inteligência, justamente porque existem vários tipos de situações, várias adequações ou várias habilidades que você possa ter para coisas diferentes. Por exemplo, uma pessoa que toca muito bem um instrumento, muito provavelmente ela tem bem desenvolvida a inteligência corporal dela e a inteligência musical de forma geral, mas não necessariamente tem a lógica e matemática muito bem desenvolvida ou muito bem estudada, E eu usei exatamente a palavra desenvolvida, querendo dizer que você pode desenvolver qualquer uma dessas inteligências. A gente não nasce sendo 100% bom em uma coisa e 0% em outra. Isso é algo que a gente consegue treinar, e inclusive a nossa inteligência emocional, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Mas então, o que seria a inteligência emocional, Essa bifurcação de inteligência, digamos assim. Quando você pesquisa, você vai achar descrições desde os criadores desse termo, que são pesquisadores chamados Salovey e Maier, até o termo mais famoso, a descrição mais famosa, que é o do Daniel Goleman, que foi quem escreveu um livro com esse título e popularizou bastante esse termo. Mas eu já fiz um filtro geral de tudo que eu estudei sobre esse assunto e eu gosto de dizer que inteligência emocional é a habilidade de identificar, entender e lidar com as emoções da maneira mais adequada possível, sejam nossas ou das pessoas à nossa volta. Então, trazendo um exemplo de uma pessoa inteligente emocionalmente falando, talvez seja alguém que sabe que está sentindo frustração por algo ter dado errado no seu trabalho e consegue entender exatamente o que está sentindo, consegue saber como isso aconteceu, por que aconteceu e consegue parar um pouco, refletir e agir da melhor forma possível para que isso não cause um problema ainda maior. Mas também tem essa inteligência bem apurada, talvez um colega que estava do lado ali, que trabalha junto, que percebe essa situação vendo isso de fora e decide ali, pensa um pouco que talvez essa não seja a melhor hora de cobrar essa situação que estava errada. Ambas as pessoas foram inteligentes emocionalmente nesse caso. E eu sei que muitos de vocês se veem fazendo exatamente o contrário numa situação como essa. É muito difícil, é uma coisa que a gente tem que treinar, mas a gente precisa melhorar isso e a gente consegue. E só para vocês terem uma noção e não ficarem se culpando muito também quando acaba agindo mal ou fazendo alguma coisa que olha para trás e se arrepende, quando a gente consegue ter uma inteligência emocional alta em uma situação e pensar um pouco mais para agir ali naquele momento, realmente acontece uma briga dentro do nosso cérebro. Porque imagina o seguinte, a região do seu cérebro responsável por suas emoções, chamada de sistema límbico, fica literalmente fervendo ali, jogando um turbilhão de informações, pegando fogo para você ser totalmente impulsivo e reativo naquela situação, e enquanto isso, a região do seu cérebro que filtra os seus pensamentos e os seus comportamentos, que é o córtex pré-frontal, fica basicamente lutando ali para tentar apagar aquele fogo e fazer você parar um pouco, refletir e agir um pouco melhor. Essa região que faz esse filtro dos nossos pensamentos e comportamentos é o que faz a gente não ser um animal irracional, porque a maior diferença do ser humano em relação aos outros animais é justamente essa nossa capacidade de conseguir parar um pouco, olhar a situação, pensar,
ver o futuro, né? Tentar projetar alguma coisa e tomar uma melhor decisão a partir disso. Aliás, já me deixa aqui nos comentários se não acontece essa briga aí na sua cabeça toda vez que alguém te tira do sério. E como eu disse, ainda bem que a gente consegue treinar essa nossa capacidade. A gente consegue cada vez ficar melhor, ficar mais craque em amansar esse leão que tem aí dentro. E é claro que isso não serve só para esse exemplo que eu dei. Essa regulação emocional, essa evolução da sua inteligência emocional também acontece, por exemplo, com medo de falar em público, com ciúme que você sente por alguém, ou até mesmo pode ajudar a regular melhor a sua ansiedade. Então agora eu vou explicar para vocês como a gente consegue fazer esse treinamento, melhorar essa questão da inteligência emocional, principalmente baseado nesse estudo que eu estou colocando aí na tela para vocês, que eu vou comentar um pouco sobre ele, comentar sobre os resultados que eles tiveram nesse estudo e também explicar para vocês como vocês podem fazer aí em casa. Bom, basicamente quando a gente fala sobre todo esse processo da inteligência emocional, existem 4 dimensões, 4 fases dessa inteligência, que também foi caracterizado por aqueles 2 pesquisadores que inventaram esse termo. A primeira fase é a percepção emocional, é você entender, estou sentindo isso. Nessa fase você tem que identificar e dar um nome para essa emoção. A segunda fase é a integração emocional, é aqui que você faz uma granulação dessa emoção, que seria basicamente você identificar de maneira específica o que é essa emoção, né? Você detalhar ela melhor e também você entender o que essa emoção te causa, inclusive no quesito de expressão física. É você perceber, essa emoção acelera o meu coração, talvez ela me deixe um pouco mais agitado, ou não, o contrário, causa um certo acuamento, ou não, essa emoção faz você enrijecer seus músculos, como num exemplo de raiva. E a terceira fase é a reflexão emocional. É você entender por que eu estou sentindo isso, o que eu estava fazendo antes de acontecer essa emoção. É realmente você conseguir refletir um pouco mais e identificar o que levou até essa situação. Essa parte é muito importante porque ajuda a gente a evitar essa emoção se ela for negativa e a gente quiser diminuir ela, mas a gente também consegue identificar e aumentar a frequência se for uma emoção positiva, como de felicidade, motivação, algo do gênero. E por último é o gerenciamento emocional. Depois de passar por essas 3 fases aí que eu diria que são internas, é nessa parte aqui que você expressa, né, a sua decisão, a sua reflexão e age da melhor forma possível. É realmente nessa última fase que a gente percebe o nosso crescimento pessoal, percebe que a gente mudou um pouco e consegue agir de uma forma um pouco mais inteligente. E para quem é psicólogo ou já fez terapia alguma vez, muito provavelmente já está identificando que é algo muito parecido com a TCC, não é? Porque o que ocorre nas sessões de terapia nada mais é do que a gente se conhecer melhor de uma forma geral. Então a gente conseguir ressignificar algumas emoções e acontecimentos, aprender a lidar melhor com algumas situações de acordo com o que a gente precisa no nosso dia a dia. E assim como na terapia, o interessante não é você utilizar isso de vez em quando, só quando você tem grandes emoções ou grandes problemas. O ideal é que você faça algumas vezes no seu dia, pelo menos, porque assim você acaba estimulando mais essa sua consciência emocional, com várias emoções diferentes, de tamanhos diferentes. E com o tempo você vai ficando craque aí, vai treinando, vai deixando forte esse seu córtex pré-frontal e realmente conseguindo ficar no controle dos seus atos e lidar da melhor forma possível com basicamente tudo que vier pela frente. E se você é uma pessoa que precisa muito dessa evolução pessoal, dessa evolução na sua inteligência emocional, é legal até que você coloque ali, sei lá, 3 horários durante o seu dia, só para você parar um pouquinho, sentar, jogar a atenção para dentro e realmente refletir sobre o que você está sentindo, como você está, por que você está se sentindo assim ou não. E além disso, também é legal que você anote essas emoções, anote todo esse processo que eu passei, essas 4 fases, né? Você pode ter um caderninho, como se fosse um diário, e colocar lá, por exemplo, assim, na fase 1, estou sentindo medo, estou sentindo a emoção de medo. Na fase 2, o que acontece? A minha voz fica mais trêmula nessa situação e eu acabo me acuando, me afastando das pessoas e tentando não me expor. E na terceira fase, eu sempre sinto isso quando eu preciso me expressar em público, preciso falar para as pessoas. Talvez apresentar um projeto na empresa, ou um trabalho na escola, ou na faculdade. E eu percebo que isso se agrava mais ainda quando eu não me sinto 100% preparado para aquela ocasião. E na quarta fase, que seria o gerenciamento, né, onde você vai realmente agir, é colocar que você talvez vai estudar e se preparar ao máximo para ficar mais confortável e se sentir realmente
mais preparado para aquela situação e que você não vai se esquivar disso, porque é desconfortável, é ruim ali no momento, mas é algo necessário que vai melhorando, você vai se acostumando e com o tempo vai ficar mais fácil, você nem vai sentir talvez mais esse medo. Agora ficou bem claro como vocês fazem isso, como você colocar em prática? Gente, para vocês entenderem que eu não estou falando conversinha, que não estou falando abobrinha aqui, naquele estudo que eu coloquei no início do vídeo, que é um estudo científico, artigo publicado, também tem uma parte onde eles colocam universitários para fazer esse treinamento, e o que aconteceu é que simplesmente todos os marcadores de inteligência emocional dessas pessoas subiram cerca aí de 30%. Então é uma evolução muito grande, com um treinamento muito simples que você pode fazer todo dia na sua casa, sem falar com ninguém, sem ninguém perceber. E para os mais curiosos aí, existem testes que você consegue fazer para medir o seu nível de inteligência emocional, que nesse estudo aqui foi usado, por exemplo, o How Emotional Intelligence Test, que eu até posso trazer com mais detalhe em um outro vídeo para vocês conseguirem medir a sua inteligência emocional. Enfim, vocês conseguiram entender o que é inteligência emocional, como melhorar isso, aprenderam a ferramenta e sabem que ela funciona de forma comprovada, então chegou na hora de colocar em prática. Se precisar, volta um pouco aqui o vídeo, anota bem aquele passo a passo, as 4 fases lá, mas aplica na sua vida. Eu mesmo estou sempre fazendo isso e quem me conhece aí sabe que eu sou basicamente um cientista de mim mesmo. Nós teremos emoções, isso é normal e totalmente natural. A gente tem que ter emoções. O que a gente tem que aprender, tem que evoluir é o manejo delas, né? Para a gente utilizar essas emoções a nosso favor e não contra nós, fechou? E para o vídeo de hoje é isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha gostado dele. E se você se interessa por desenvolvimento pessoal de uma maneira geral e um pouco mais científica, mais embasada, não esquece de se inscrever aqui no canal que eu lanço vídeos novos todas as semanas. Então eu vejo você na próxima.